Hello, my dear students, how are you? Cá estamos em mais uma aula de gramática descomplicada. Hoje, na verdade, inglês descomplicado, porque esse tema não é especificamente gramatical, mas ele é essencial. É um começo aí de uma jornada também, porque eu quero que desde esse começo vocês já tenham essa familiaridade com os numbers, que é algo que enquanto a gente está lendo ou está fazendo, né, uma leitura precisa ou conversando com alguém, precisa utilizar esses numbers, que isso não seja um problema para vocês, porque ele é importante, ele está no nosso dia a dia, então a gente precisa dominar isso de primeira, assim como o spelling. Eu diria que é a segunda aula mais importante. Daqui para frente a gente vai sempre trazer um tema para descomplicar essas questões aí para vocês do inglês, de uma forma bem direta. Então, direto ao ponto, vamos iniciar aqui com uma aula de números para vocês. Eu posso garantir que até o final dessa aula vocês vão conseguir falar números até 1 milhão, de uma forma mais rápida e compreendendo melhor essa estrutura e tendo mais agilidade na fala quando se trata de numbers. E aí, qual é o meu jeitinho de ensinar números para os meus alunos? Trabalhando as exceções. Porque o que todo mundo sabe, né? Então, o que nos diferencia dos outros seriam as exceções. Então, eu quero que vocês prestem atenção na forma como eu vou explicar agora, porque eu tenho certeza, por exemplo, que vocês sabem falar números de 1 a 10 com perfeição, né? Eu acho que a gente quase que nasce sabendo esses números de 1 a 10. Quais são as exceções? Vamos lá. Observem ali comigo. O 11 e o 12. O 11 eu chamo de 11, porque eu tô ali contando de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O 11, ele é totalmente diferente dos outros números ali, né? Então eu vou dar atenção pro 11. Também vou dar atenção ao 12, 12. E a partir do 13, observem que todos eles, entre o 13 e o 19, têm a mesma terminação. Essa terminação a gente vai chamar de teen. Teen, em inglês, também é adolescente. Essa faixa etária entre 13 e 19 são os adolescentes. Então, para ajudar também vocês a lembrar disso, pensem no teen, nos teens como nos adolescentes. E lembrar que todos do 13 ao 19 possuem a mesma terminação. Ok, teacher, mas aí é o número e mais a terminação? Não. E os que não são assim, número mais terminação, eu vou dizer para vocês, que seriam o 13, porque eu não falo 13, eu falo 13, então ele é uma exceção. O 15, que não vai ser 15, do 5 ele vai passar para fifth, aliás, fifth, e aí eu boto a terminação teen, 15, e só. Os outros números são todos o número e mais a terminação teen. Observem, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ok? E aí, eu quero que vocês observem os números cravados ali, os terminados em 0. Todos eles têm a mesma terminação. E essa terminação já não é teen, é T. T, ok? Vamos olhar para as exceções. O que são as exceções? Aqueles números que não é o número e mais a terminação, certo? É o caso do 20, perceber que ele é até mais parecido com 12 do que com o próprio 2. Eu não falo 2T, eu falo 20, assim como eu falo 12, 20, ok? O 30 também é uma exceção, porque não é 3 mais a terminação, ele vira 30, 30. Enquanto eu tinha 13 para o 13, eu tenho 30 para o 30. O 40 eu chamaria de exceção também, porque olha lá o 14, é um número inteiro, 14. Quando ele vira 40, o U some dali, então ele é uma exceção na escrita também. Na fala fica 40, de qualquer forma. Agora, o 50 é a mesma coisa, mais parecido com 15, que também o 5 vira 5, 15, 50 para o 50. Agora, 60, 70, 80 e 90 é o número e mais a terminação. Não tem erro. Então, 60, 70, 80, 90. Ok? Bom, se eu tenho entre esses números, né, eu vou colocar simplesmente o número que vem após eles. Eu tenho 22, então eu tenho 22. A escrita separa isso num tracinho.
né? 68, 68, tranquilo. 91, 91, ok? E aí chegamos no 100. O 100, eu vou chamar o H aqui, ó, no rasgado. 100, 100. Assim eu digo 100 em inglês, podendo ainda chamar de 100 or 100. Se 100 é 100, 200 vai ser 200. 300 é o número 3 e mais o 100, 300. 600, 600. 800, 800. Então, basta você saber o 100 e os demais números para conseguir formar esse conjunto aí de 3 dígitos, né? Que são os hundreds. Logo eu tenho o 1000. Chego então no 1000 e chamo ele de thousand. Ele tem esse THzinho, que a pronúncia dele fica thousand, thousand. Certo? Não tentem botar um I no final, tá? Do 100 e do thousand, porque não existe essa vogal ali. Então eu tenho que acabar a minha pronúncia na consoante. 100, thousand, ok? E aí, por exemplo, se eu tenho um número como 2015, seria 2000, 2015, 15. 2015. Ou então eu tenho um número 5.500. Eu tenho 5,000, 5.500, 500. 5,500. A gente vai ver esses números grandes mais para frente. Mas a pronúncia e a gente chegar até 1 milhão é basicamente isso. E o que vocês têm que atentar são essas exceções, porque os demais números, basta a gente saber as terminações, como a gente juntaria um com o outro e treinar, que é o que a gente vai fazer aqui. Treinar os números, escrevam eles, tentam escrever por extenso, ouçam e pratiquem a pronúncia deles, porque quanto mais a gente treina, mais expert a gente fica naquilo ali, né? Então, é isso a princípio, tá? A gente vai ver, vai depois exercitar de uma forma que vocês deem continuidade nesses estudos. Só que não basta os cardinais, a gente também tem os ordinais, que a gente chama de cardinal numbers and ordinal numbers. E aqui eu peço uma atenção também, por quê? O uso do ordinal numbers no inglês, ele vai vir com mais frequência do que no português. Porque no português a gente vê muito no contexto de primeiro, segundo e terceiro lugar numa competição, ou num apartamento, os andares do prédio. No inglês eu teria algo a acrescentar ao uso dos ordinais, que são as datas. Nos Estados Unidos, as datas são ditas em números ordinais. Então, é minha dica que vocês, no mínimo, saibam os números ordinais até o 31º, que é o do calendário. E aí, a gente também tem que atentar que, diferente do português, que eu tenho uma bolinha ou um azinho em cima do número para indicar um ordinal, no inglês eu vou ter as duas últimas letras desse ordinal como símbolo dele. Observem. Primeiro, segundo e terceiro, eu diria que é o clássico. A gente tem que saber porque tem a ver com as nossas colocações ou até com coisas mais do dia a dia que a gente acaba falando sobre. Então, o primeiro eu chamo de first, o segundo de second e o terceiro de third. Third, ok? E ó, as duas últimas letras são as duas últimas pequenininhas que vão estar do lado do número que vai simbolizar ele na escrita, ok? A partir daí, eu tenho um número em si, tirando alguns, né? Que a gente vai trabalhar de novo as exceções aqui, e mais um TH no final dele. A pronúncia disso para nós brasileiros é muito difícil, porque nós não temos esse som TH desvozeado, né? A gente vai ter uma aula sobre TH vozeado e desvozeado também, não faz parte de gramática, mas merece uma aula especial sobre. Então, esse som é difícil pra gente falar, inclusive no final de palavras, né? Então, o quarto, por exemplo, eu vou falar for e vou acrescentar o TH. Então, fica algo como fourth. Fourth. Às vezes eu faço um som de F preguiçoso, que eu chamo assim, fourth.
que basicamente é o mesmo som de fourth. Só, não sei, a forma como eu consigo falar ele é melhor assim. E tá tudo bem, ok? Encontre o seu método. Sétimo, seventh, eighth, ninth, tenth, para décimo. E, inclusive, eu coloquei esse vídeo aqui para mostrar para vocês melhor essa pronúncia, tá? Com um nativo, o Teacher Mike aí, pronunciando até o décimo para vocês. Observem que o 21º, segundo e terceiro, o 31º, segundo e terceiro, e assim até o 91º, segundo e terceiro, eles vão recomeçar com first, second e third novamente. E que outra coisa curiosa do inglês para o português é que, diferente do português que eu falo 44º e eu coloco os dois em números ordinais, no inglês eu só coloco o último número. Observem, 26º, eu não vou falar 26º, eu vou falar só o sexto como ordinal. Então ficaria 26th, 26th, ok? E assim a gente trabalha os números cardinais e ordinais, dessa forma, treinando e buscando mais assuntos sobre. Aqui, por exemplo, tem algo curioso para mostrar para vocês, que é a forma como as pessoas contam os andares num prédio no inglês americano e no inglês britânico. A gente faz como no inglês britânico, na verdade, aqui no Brasil, né? Tem o térreo, que é o ground floor, e aí sim inicia os outros, né? O first, o second, o third, e até onde vai o prédio. Enquanto no inglês americano, eles contam o térreo como first floor, e assim por diante, o que pode trazer alguma confusão aí quando se trata de se localizar. Mas é basicamente essa a explicação. Ok? Espero que vocês tenham compreendido aqui, certo? Pratiquem a pronúncia desse TH, repitam, busquem mais material a respeito, bora praticar. E aí, eu vou trazer também para vocês o uso desses numbers, que os usos mais comuns, assim, né? Onde a gente pode encontrar numbers no dia a dia e dar umas dicas para vocês também para arrasar no quesito numbers aí. Começando pelos phone numbers, qual a regra geral? Se fala número por número. Aqui no Brasil a gente busca uma sequência, né, mais fluida pra gente. Lá não, eles vão falar o número individualmente, o que facilita a escuta na hora de anotar essas informações. Então, ali, por exemplo, o número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vai ser dito 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, número por número. E ainda você pode encontrar double, triple and O para indicar números duplos, números triplos e número zero. Talvez para facilitar a fala, eles chamam o zero de letra O. Lembra no spelling? Que era O. Assim eles chamam o número zero também, quando se trata de números de telefone. Então treina aí, tenta falar o número do telefone de vocês, ver se vocês conseguem, número por número, não tem como errar. De 0 a 10 todo mundo sabe. Então pratica o número, tenta fazer com mais fluidez, rapidez que você conseguir. Outros números ali de exemplos, né? Eu tenho ali 305, 2201, 305, 2201. Ali eu tenho casos de double, usando double two, né? Double two, 3, 4, 5, 6, 7. E o triple, 777, 9083. Ok? Também, dentro ainda dos usos dos números, temos as datas, né? Eu falei para vocês ali ainda há pouco que a gente usa os números ordinais nos Estados Unidos para falar as datas, e aqui está a prova disso, né? Geralmente esse TH ele fica pequenininho em cima do número, mas assim também, caso não tenha o símbolo menor, como fazer isso menor no teclado, vocês podem ver assim também. Então as datas são comumente ditas assim nos Estados Unidos. Eu digo porque padrão mês, dia e ano. No inglês britânico você vai ver como no Brasil, dia, mês e ano. Nos Estados Unidos, mês, dia e ano, ok? Então tem que lembrar, assim, January 5th, February 4th, May 1st. Se falar só um número, January 5, February 14th, May 1st, não tem problema, eles vão entender também, né? Mas é para que vocês entendam de onde vem esse númerozinho que vocês olham em datas por aí. Quanto ao ano aqui, que tem o zero,
eu posso falar tanto 2024, 2023, 2022, como ensinei vocês a falarem 2000 ainda há pouco, ou então vocês podem utilizar esse formato de anos aqui, para a gente falar sobre anos, que tem aí dígitos diferentes. Existe uma forma mais fácil, ao invés de falar 1492, 1776, que é o quê? Desmembrar esse número em dois e falar um e outro. Então, eu falaria aquele ali, 1492, no contexto de anos, ok? Vocês estão falando sobre um ano histórico. 1776, 1776. 1999, 1999, ok? Então, eu tô vendo um livro e parte chega numa data que eu não consigo ler, acho que isso vai fazer com que vocês leiam um pouco mais dinâmico, mais rápido, mais fluido, quando lembram dessa regra dos anos, do que ficar pensando como é 1999. Então, isso é permitido para os anos, ok? E aí eu te pergunto, coloca aqui embaixo da apresentação a tua resposta por extenso dessa pergunta aqui. What's the date today? Qual a data de hoje? Quero o dia, mês, o ano, certo? Por extenso para eu saber que vocês estão entendendo o que eu estou tentando ensinar aqui para vocês. Além disso, a gente vê os preços, né, num contexto de números. A gente tem a pergunta clássica, how much is it? How much is that? O this e o that, o it e o that, tem a ver com demonstração, né? Se eu tenho algo aqui, pronome demonstrativo próximo a mim, vai ser o this. Mas se o que eu estou perguntando o preço está longe de mim, eu vou falar that. Simples assim. How much is this? How much is that? Ok? E aí no preço eu não preciso falar 3 dólares e 25 centavos. Eu vou falar 3.25. 62 dólares também, ok? E percebam que no lugar de ponto, a gente aqui usa vírgula. Então o preço pode ser confuso quando a gente vê ponto nos preços nas etiquetas por lá, mas isso é normal. Onde a gente usa vírgula aqui, eles usam ponto lá, ok? E outro contexto de numbers, a hora, né? A gente fala as horas aí e lê as horas, e é muito simples, gente. Tem a parte britânica de ensinar, eles usam quarter, half, mas o que eu quero focar aqui é que hoje em dia nossas horas é igual, é 6h30, 6:30. Aqui, 10h05, 10:05. 10h15, 10:15. Simples assim, ok? Os números em ponto, cravado, eu ainda posso usar o o'clock. 7 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock, como é o caso aqui do exemplo, certo? Eu também tenho que atentar que tem a questão que lá fora o horário é formato 12 horas, então não tem 18 horas, tem 6 a.m. and 6 p.m., ok? Não é exatamente a tradução dessa sigla, mas é perfeito para a gente decorar aqui essa regrinha. AM antes do meio-dia, PM pós meio-dia. Porque na verdade não é meio-dia, it's meridian. Então tá errado, mas enfim, a gente vai usar isso para memorizar o uso do AM e do PM melhor, ok? Então 7:25 e a gente bota o PM para essa pessoa saber que aquilo ali é 7 da noite. 9 a.m. para a pessoa saber que é 9 da manhã, porque não tem 21 horas nesse caso, ok? Meio-dia a gente pode chamar de midday, se for meio-dia, midnight, se for meia-noite, noon, se for meio-dia também, outra forma de dizer meio-dia, ou até mesmo 12 o'clock, porque é um número cravado, 12 em ponto, ok? E aí a gente entra nos large numbers, o uso dos números em formatos enormes, assim. Vai que vocês têm que preencher um cheque, por exemplo, desse tamanho. Como que eu vou fazer para decorar um negócio desse? Eu vou travar na hora de falar um número desse, não tem condições nenhuma. Calma, que a teacher vai te ensinar. Qual é o melhor exercício nesse caso? Pegar o número e começar... Claro, isso é um exercício que eu quero que vocês façam real, tá? Eu vou botar um número de 7 casas decimais, um número de 7 casas, e eu vou começar a crescer ele devagarinho. Então, eu vou começar falando do 1, one.
Vou crescer mais um. 21. 21. Vou crescer mais um. 321. 321. Cresci mais um para o lado. Lembrei que tem a vírgula, né? A cada 3 casas decimais a gente coloca uma vírgula. No Brasil a gente bota ponto e lá fora a gente bota vírgula. E assim vocês vão lendo esse mesmo número até chegar no milhão. Perceba que nos 7 milhões, mesmo sendo a palavra milhões no plural, ele sempre vai ser million, ok? No singular. 7 million. E assim a gente vai conseguir ler e exercitar melhor esse número, que lá no final vai virar 7.654.321. Certo? Percebam que eu falo exatamente as coisas nessa ordem, ó. 7 milhões, 7 million. 654, então eu falo 600 primeiro, 600. 54, 54, 1000, 1000. 321. Chamo 100 de novo. 321. Parece simples, mas não é, né? Por isso que a gente tem que exercitar. Qualquer dificuldade que vocês tenham, entre em contato comigo, conversa, vocês têm meu contato direto, podem me questionar na hora de fazerem essa atividade e tiver alguma dificuldade. Ok? Aqui a gente vai praticar. Eu quero que você escreva ali embaixo da apresentação o que vocês veem aqui por extenso, ok? O horário de 1h10, o 13,55 dólares, tudo em inglês, obviamente, né? Como você falaria aquele número de andar, como você falaria aquela frase do ano que eu nasci, que inclusive está repetida aqui, como eu falaria aquele número de contato, como eu falaria 631, 3.215, certo? Então, eu vou trocar esse aqui daqui a pouquinho, porque está repetido, mas você faça ali, coloca essa atividade ali embaixo para você exercitar, mais do que tudo, o uso e o nome dos números por extenso. Cardinal ou ordinal. Também vou deixar aqui um vídeo para vocês praticarem, onde ele pronuncia cada uma das palavras, vocês tentam tomar nota, os números estão ali envolvidos em tanto telefone, porcentagem, anos. Então, vamos praticar o listening com esse vídeo, que ele é muito bom. Aqui mesmo no final dele tem as respostas, tentem não assistir o final, tentem exercitar com o começo para ver como é que tá esse listening aí. E é isso, gente. Pratiquem, principalmente esse aqui. Esse exercício é muito bom de aumentando o número para a esquerda para entender essa lógica, ok? Dos números. E com isso vocês vão ter conseguido falar um número de 7 casas decimais, ou seja, de milhões aí, e conseguir destravar um pouco mais quando se trata de leitura de numbers. Espero poder ter ajudado vocês a desvendar, né, a descomplicar essa questão dos números em inglês. Não deixem de estudar a pronúncia, principalmente a escrita desses numbers, que são super úteis, e nos vemos na próxima aula de gramática descomplicada. See you, bye bye!